Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez e vamos continuar falando a respeito do nosso querido Brasil, especificamente do Brasil República. No outro vídeo, a gente falou a respeito da proclamação da República e das mudanças que vieram depois. Agora a gente vai começar a falar mais especificamente sobre os presidentes. Logo que o Brasil se torna república, ele passa por um período de governo provisório em que o Marechal Deodoro da Fonseca assume a presidência, mas assume em caráter provisório, interino, né? Vamos dizer assim. Ele não foi eleito presidente. Ele assumiu porque foi ele que liderou o golpe e colocaram ele lá. Isso vai até o momento em que eleições são escolhidas, ou melhor, eleições são realizadas no Brasil e os presidentes são escolhidos. Quem são esses presidentes? A gente vai ter um período de governo onde o Brasil é comandado por dois marechais, dois membros do Exército. Marechal Deodoro da Fonseca, agora sim presidente eleito, e Marechal Floriano Peixoto, que depois vai assumir depois do Deodoro. Esse período ele é conhecido por alguns historiadores como República da Espada. Por que esse nome, República da Espada? Porque é o período em que o Brasil foi governado por dois presidentes militares e não tem nada a ver com ditadura militar, pelo amor de Deus, não confundam. É o período de governo onde o Brasil é governado por dois marechais, né? República da Espada, porque a espada nesse momento era o símbolo do exército, das Forças Armadas. Marechal Deodoro da Fonseca e depois Marechal Floriano Peixoto. Esses são os dois primeiros presidentes do Brasil e é o período que pode ser conhecido como República da Espada. O primeiro deles é o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Vamos entender como que o Marechal Deodoro chega no poder. Logo que a República é proclamada no Brasil, a gente vai ter a Constituição, né? Essa Constituição é elaborada por um órgão chamado Assembleia Constituinte, que na verdade é um grupo de homens da sociedade brasileira escolhidos para elaborar essas leis. Essa mesma Assembleia Constituinte, ou seja, esse mesmo grupo de homens da sociedade brasileira, ele é transformado em Congresso Nacional. O que seria o Congresso Nacional, para quem não sabe? O Congresso, hoje, seriam os deputados e senadores do Brasil. Naquela época, não teve eleições logo de início para deputados e senadores. Então, aqueles mesmos homens que tinham sido escolhidos para a Assembleia Constituinte foram promovidos ao Congresso Nacional. Guardem essa informação. Esses homens, eles eram ligados à elite brasileira, especialmente à elite cafeeira. Boa parte dos membros do Congresso Nacional ou eram fazendeiros ou tinham alguma ligação com esses fazendeiros. E isso é uma informação importante para a gente entender o que vai desenrolar depois. Então, coube a esse órgão, Congresso Nacional, eleger os primeiros presidente e vice-presidente da República. Não foram eleições diretas, onde todo mundo foi na urna e votou, como a gente faz agora, né, em pleno século XXI. Não, foram o que a gente chama de eleições indiretas, onde os candidatos foram eleitos pelo Congresso. E nessa época o Congresso era formado por membros da elite brasileira ligados ou aos militares ou aos fazendeiros, especialmente de café. Quem eram os candidatos da época? O Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e o almirante, também das Forças Armadas, Eduardo Vandenkolk, para vice-presidente. Do outro, essa chapa era apoiada principalmente pelos militares, né? Já que aqui a gente tem um marechal e um almirante. Do outro lado, a gente vai ter a outra chapa, o Prudente de Moraes, que não era ligado às Forças Armadas, era ligado aos fazendeiros de café, principalmente, e o Marechal Floriano Peixoto, esse sim militar, mas para vice-presidente, militar, mas ligado à oligarquia cafeeira de São Paulo. O que é oligarquia cafeeira? Ao grupo dos fazendeiros de café de São Paulo. Lembre-se, sempre que eu falar aqui, oligarquia cafeeira,
fazendeiros de café de São Paulo, eu vou estar falando dos fazendeiros mais ricos do Brasil da época, dos homens mais ricos do Brasil da época. Então, ser apoiado por eles já é uma coisa legal. Quem venceu as eleições? Com o apoio dos militares, o Marechal Deodoro venceu a eleição para vice, para presidente. Com uma pequena vantagem sobre o Prudente de Moraes. Ó, você vê que os militares não estão com tanta moral no Brasil assim, né? Já o vice-presidente eleito foi o Floriano Peixoto. Ó, aqui, vamos voltar às chapas. O Marechal Deodoro vence da chapa dos militares, mas o Marechal Floriano vence para vice da chapa dos cafeicultores. Ué, tia, o que aconteceu? O que aconteceu é que nessa época presidente e vice recebiam votos separadamente. Então, era possível e aconteceu de o presidente ser eleito de uma chapa e o vice ser eleito de outra. Imagina a confusão que dava, né? Porque se os dois do mesmo lado já brigam, imagine os dois sendo de lados diferentes. Mas enfim, esses aqui são os primeiros presidente e vice-presidente eleitos no Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Curiosamente, ou não, né, os dois militares. Só que esse daqui, ele é muito mais ligado aos membros das Forças Armadas e esse daqui muito mais ligado aos cafeicultores, apesar de ser militar também. Logo que o Deodoro assume o poder, né? O que vai acontecer no governo de Deodoro? Primeiro, o governo de Deodoro vai durar apenas um ano. Vai ser apenas em 1891. Já estou dando um spoiler aí para vocês. Para começar, não foi um governo tranquilo. Afinal, qual governo no Brasil é tranquilo? Até hoje eu não sei. O Deodoro ele sofria muita oposição dos cafeicultores de São Paulo. Mais uma vez eu lembro, os caras que tinham a grana, né, os caras que produziam café, que era o produto mais valioso, que fazia o dinheiro circular no país. E esses caras não tinham apoiado o Deodoro, então eles não eram a favor dele. Mas esses mesmos caras, eles possuíam muitos representantes no Congresso. Vamos dizer assim, é como se os deputados e senadores fossem do lado dos cafeicultores de São Paulo e o Deodoro não. Então é óbvio que esse Congresso, né, deputados e senadores, se eles puderem dificultar a vida do Deodoro, eles vão dificultar. Quando o Marechal Deodoro percebeu isso, ele não estava conseguindo lidar com a oposição do Congresso, apoiados pelos cafeicultores, né? Não tava dando para ele, eles não estavam facilitando a vida dele. O que ele faz? Ele vai decidir fechar o Congresso, dissolver o Congresso, ou seja, ele baixa um decreto dizendo que a partir de agora ele vai governar sozinho. Ele não vai dividir o poder, as leis do país não vão mais passar pelo Congresso, deputados e senadores vão aprovar. É ele e pronto. Só que isso é uma atitude completamente inconstitucional. Isso não estava na lei, não era permitido por lei. Por conta disso, dessa atitude autoritária demais, né, do Marechal Deodoro, ele passou a receber muitas críticas, passaram a surgir no Brasil muitos movimentos contrários a esse autoritarismo do presidente, a essa atitude dele de fechar o Congresso, prender os líderes e governar sozinho. Vários grupos da sociedade passaram a se revoltar contra, como, por exemplo, os trabalhadores da estrada de ferro no Sudeste, que fizeram manifestação, uma greve, e os membros da Marinha fizeram também um movimento de revolta contra o governo do Deodoro. Essa revolta ficou conhecida como Primeira Revolta da Armada. Armada, para quem não sabe, é a forma como a Marinha é conhecida. Então, os membros da Marinha, almirantes, comandantes da Marinha, se manifestaram publicamente contra o governo de Marechal Deodoro e exigiram que ele voltasse atrás nessa decisão de fechar o Congresso. Ele não volta atrás, as oposições contra ele continuam cada vez mais fortes, a situação está crítica. E por conta disso, o Deodoro, no mesmo ano que ele entra no poder, ele sai. Ele renuncia e ele passa menos de um ano no poder. Em novembro de 1891, ele vai renunciar ao cargo de presidente.
Com isso, quem vai assumir? O vice de Deodoro, Floriano Peixoto. Ele vai assumir automaticamente, não vai ter uma nova eleição. O presidente saiu, o vice vai assumir. E aí então a gente tem o segundo presidente militar da época, que é o Marechal Floriano Peixoto, né? Se Floriano postasse hoje em dia nas redes sociais, certamente essa seria a imagem dele, que com certeza ele está pensando isso aqui nessa foto. E como foi o governo de Floriano Peixoto? Diferente do Marechal Deodoro, o Floriano ele tentou tomar atitudes mais diplomáticas, né? Não é que ele era tranquilinho, mas ele tentou tomar atitudes mais diplomáticas, porque ele viu o que tinha acontecido com o antigo presidente. Em menos de um ano, foi obrigado a sair porque não aguentou a pressão. Então, ele muito espertamente, né, tomou várias atitudes para tentar se manter o máximo possível no poder. Primeiro, quando ele chega no poder, ele já chega apoiado pelos políticos de São Paulo. Isso quer dizer ligado aos cafeicultores. E por membros das Forças Armadas. Então ele vai juntar aqui dois grupos importantes da sociedade brasileira. Os políticos paulistas, que eram o grupo político mais importante da época, e as Forças Armadas, né? Então, digamos que no caso dele, ele não está, por enquanto, tantos grupos de oposição. Logo que ele assume, ele vai afastar os chefes de governo estaduais, os governadores estaduais, que eram principalmente os governadores que eram do lado do Deodoro e considerados adversários políticos, e reabrir o Congresso. A principal atitude do Deodoro, que tinha gerado toda a polêmica, o Marechal Floriano vai desfazer, né? É óbvio. Só que, quando ele assume o poder, ele também vai pensar em estimular a indústria, que não é uma atitude ruim para o país, mas isso vai despertar a antipatia dos fazendeiros tradicionais, especialmente fazendeiros de São Paulo e Minas. Os fazendeiros vão pensar assim: peraí, cara, a gente ajuda esse cara a chegar no poder, a gente vota nele, ele se torna presidente, se torna vice, depois o presidente sai, ele se torna presidente, e quando ele se torna presidente, ele vai ferrar com a gente. Por que ferrar com os fazendeiros? Porque se o governo estimula a indústria, isso quer dizer que deixa de estimular a agricultura. Então, os fazendeiros veem aí uma ameaça ao domínio deles na economia brasileira. Então, eles não vão gostar, eles vão ficar assim, bem pistola com o Floriano quando ele toma essa atitude de estimular a indústria. Outra coisa que ele vai fazer é tentar controlar a emissão de moeda, porque ele viu, né, a desgraça que o ministro do Marechal Deodoro fez, o Rui Barbosa, a história do encilhamento, o aumento da inflação e tudo mais. Então, o Floriano não vai não permitir que isso aconteça, para evitar uma nova crise. E ele também vai adotar algumas medidas bem populares, como baixar o preço dos aluguéis para o povão, da carne, e até construção de casas populares. Olha aí, ele não é Lula, mas está construindo casa popular para o povo. Isso não é coisa de PT, não, isso é coisa de muito tempo atrás. Como eu falei, o Floriano ele vai tentar agir em vários setores da sociedade para manter o máximo de pessoas apoiando o governo dele. Mas isso não quer dizer que ele seja uma flor de pessoa. Não. Assim como todos os outros militares, ele também possuía um lado bem autoritário. Não é à toa que ele ficou carinhosamente conhecido como Marechal de Ferro. Esse era o apelido dele, para vocês terem noção. Ele tinha sim esse lado bem autoritário, de, por exemplo, não permitir muita interferência no governo dele. Isso vai começar a gerar diversas críticas ao governo, porque, obviamente, gente, na história política brasileira é sempre assim: os grupos, quando apoiam um candidato, eles querem participar do governo. Se esse candidato não permite essa participação, eles vão começar a criticar esse candidato, né? Porque não está atendendo aos interesses dele. Então, quando o Floriano começa a tomar essas atitudes mais autoritárias,
uma boa parte da população começa a exigir novas eleições, a dizer assim: vamos tirar o Floriano e fazer novas eleições. Não tem mais como ele renunciar e assumir um vice, né? Então passam a exigir novas eleições para substituir o Marechal Floriano. Mas essas eleições não vão acontecer, já antecipo para vocês. Outra classe que vai se manifestar contra ele são os generais das Forças Armadas, especialmente da Marinha. Vai acontecer então a segunda revolta da Armada. É quando mais uma vez membros da Marinha vão se manifestar contra o governo. Mesmo Floriano sendo militar, ele não estava permitindo a participação dos militares como eles queriam e atendendo aos desejos como eles queriam. Então, os militares, especialmente da Marinha, vão se revoltar contra o governo do Floriano Peixoto e vão organizar o que ficou conhecido como Segunda Revolta da Armada, ou seja, Segunda Revolta da Marinha. Como é que se deu essa revolta, né? 15 navios da Marinha foram ancorados na Baía de Guanabara, bem no centro do Rio de Janeiro, e passaram a ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, caso o presidente não convocasse novas eleições, sendo que essas novas eleições iriam tirar ele do poder, porque ele não poderia se candidatar novamente, né? Só que o Floriano Peixoto não era marechal de ferro à toa. Diferente do que acontece com o Marechal Deodoro, que renuncia por conta da pressão, o Floriano Peixoto ele enfrenta a pressão. Ele vai dizer: ah, a Marinha está se revoltando contra mim, está ameaçando bombardear, então ele pega e convoca o exército para lutar contra a Marinha e conter a revolta da Armada. E vão conseguir. O exército vai conter a revolta, a Marinha não vai conseguir o que quer, né? Eles não destruíram a cidade do Rio de Janeiro, bombardeando ela, e também não foram convocadas novas eleições, porque o Marechal Floriano não se rendeu às exigências dos generais da Marinha. E a segunda revolta da Armada foi abafada, foi contida com a ajuda do exército. Só que isso não quer dizer que o restante do governo dele foi de boa. Depois que a segunda revolta da Armada é contida no Rio de Janeiro, o Marechal Floriano vai enfrentar outra revolta, só que dessa vez no sul do país. Ainda no mesmo ano de 1893, vai explodir no Rio Grande do Sul uma revolta que ficou conhecida como Revolução Federalista. Ela acontece só no Rio Grande do Sul e ela é uma revolta política. É uma briga entre dois grupos políticos locais. Por que envolvem o presidente? Porque um grupo é a favor do presidente e outro grupo é contrário a ele. Apesar de ser uma revolta local de apenas um estado, vai influenciar muito no governo dele, porque está em jogo o apoio ou não desse estado ao governo do Marechal Floriano Peixoto. Então, quais eram os dois grupos? A gente tinha o Partido Republicano Rio-Grandense, que defendia a forma de governo republicana e o sistema presidencialista, e eram apoiados pelo presidente Floriano, né? Ou seja, eles apoiavam, defendiam que o governo deveria permanecer do jeito que estava e que o Floriano Peixoto permaneceria como presidente e principal líder do país. Já o outro lado era o Partido Federalista. Apoiava também a forma de governo republicana, mas defendiam o parlamento. Ou seja, não queriam que o presidente fosse o líder do país, mas sim um primeiro-ministro. Se esse lado vencesse, eles não reconheceriam a autoridade do Floriano Peixoto como presidente. Quando o Floriano Peixoto percebe que essa revolta está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas ameaça o apoio do Estado ao governo dele e pode se espalhar para outros estados do país, ele manda as tropas do Exército Nacional para reprimir essa revolta. Também vai conseguir reprimir a revolta. E apesar de vários pedidos de renúncia para que o Floriano saia do poder, para que o Floriano entregue e convoque novas eleições, ele assume o título de Marechal de Ferro e vai permanecer no poder até o fim do mandato, quando oficialmente o seu governo vai terminar
Depois disso é que vão ser convocadas novas eleições para presidente, e aí vai ter início o que a gente conhece como República Oligárquica, que é o tema do próximo vídeo, do próximo capítulo que a gente vai estudar também. Por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que é a República da Espada e como aconteceu o governo desses dois primeiros presidentes do Brasil. E beijos e até a próxima.